Comprar o material escolar dos filhos não depende apenas de sair com uma lista em mãos e pesquisar os melhores preços. O conhecimento sobre o que as escolas podem ou não pedir na lista de material escolar pode ser muito útil. Confira. As aulas vão começar e as livrarias e papelarias ficam assim, movimentadas. No início do ano, um dos principais gastos dos pais com crianças em idade escolar é a lista de material que as escolas disponibilizam. Mas, em alguns casos, essa lista chega assim, bem extensa. Os pais que já conhecem essa rotina de comprar o material dos filhos sabem muito bem o motivo de as listas virem tão grandes. Porque às vezes eles pedem os material e não usa todos que pedem. Não concordo com algumas aqui, não, porque tem coisa que eles pedem a mais. Quadro borracha, por exemplo. Mas não é só isso. Pouco tempo atrás, era comum acontecer outra coisa que deixava a lista de materiais ainda mais pesada. Às vezes a escola pedia assim, coisas que a escola devia fornecer, eles pediam para as crianças, entendeu? Papel em excesso. Por exemplo, papel de higiene pessoal, papel higiênico, sabonete. Era como se os pais recebessem duas listas. Uma com itens de uso individual dos filhos e outra com materiais de uso coletivo. Individual, o aluno vai utilizar no processo de aprendizagem dele. Então, são lápis, lapiseiras, giz de cera, canetas, folhas, algum material específico que ele vai utilizar em alguma aula de arte, algum material específico que ele vai precisar para uma aula de geografia, talvez um mapa, alguma coisa que vai realmente contribuir com o aprendizado dele. Os materiais coletivos são aqueles que integram a atividade da escola, mas não o processo de aprendizagem, não o projeto pedagógico. E, nesse caso, cita-se novamente aqueles que vão compor o estoque da escola. No caso das grandes quantidades de papel, ou de grampeadores, ou de outros materiais afins, como detergentes. Em 2013, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.886, que torna nulas as cláusulas que obrigam os pais a pagar ou fornecer materiais de uso coletivo. Materiais de limpeza e de escritório, canetas para quadro, balões de festa e talheres descartáveis são alguns dos itens vetados pela lei. O assessor jurídico destaca que outra prática que deve ser observada com atenção é a cobrança da taxa de materiais, adotada por algumas escolas. A taxa de material escolar é legal desde que ela seja uma opção, uma alternativa ao consumidor, ao aluno ou ao pai dele. Nessa hipótese de se tratar de uma opção, ela é legítima, é legal. Agora, se for uma prática, obrigatória, uma imposição, tirando o direito de escolha do consumidor, aí se trata de uma prática abusiva. Essas práticas abusivas também são combatidas através de leis locais. Em Minas, a Lei Estadual 16.669 do ano de 2007 estabelece as normas para a adoção de material didático escolar. O texto determina que seja emitido um cronograma semestral de utilização do material e proíbe que a escola indique fornecedor ou marca dos produtos. Caso percebam alguma prática irregular, os pais podem recorrer aos órgãos de proteção ao consumidor. É interessante sempre apresentar esses documentos, a lista de material escolar, comunicações da escola ou outro tipo de documento que foi informado, como prova junto aos órgãos de defesa do consumidor também, para órgãos municipais, estaduais e promotorias de defesa do consumidor.